Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vim contar para vocês um rápido testemunho e eu espero que edifique a fé de vocês. Gente, eu tava saindo da igreja há umas 2 semanas atrás. É um testemunho simples, gente, e envolve um pássaro. Vocês já vão entender. Desde criança, eu sou muito amante de animais, eu sempre gostei, sempre cuidei. Sempre tive esse carinho pelos animais. É claro que não é só sobre os animais, né, irmãos? Mas começou com os animais. Porque quando eu era criança, eram os bichinhos que eu tinha mais contato e começou por aí. E aí Deus foi estendendo, né, para as pessoas e outras situações. Mas isso sempre me acompanhou. Eu sempre resgatei bichinhos, essas coisas. E aí, gente, aconteceu uma situação há 2 semanas atrás. E o interessante é que tudo que acontece na minha vida, Deus sempre usa para falar comigo ou para falar com outras pessoas e sempre tem algum significado, nunca é à toa. Então, assim, aconteceu o seguinte: eu tava saindo da igreja, eu descia as escadas, que minha igreja fica num lugar que fica em cima, né? E tem uma escadaria para descer. E aí eu tava descendo e eu tinha chamado meu Uber. E ele já tinha chegado, eu tava com pressa, um pouco atrapalhada. Tinha um irmão que vinha comigo pra aproveitar, né, a carona. Daí, quando eu cheguei ali embaixo, eu escutei um barulho de asas e alguma coisa se arrastando. Daí eu olhei no chão e tinha uma pombinha. Ela tinha batido, eu acho que na parede ou no vidro, não sei, em cima, e deslocou a asa e caiu. Eu não vi exatamente o que aconteceu. O rapaz do Uber falou que parece que ela bateu, mas ele não viu direito também. E assim, eu ia embora, né, deixar ela lá e tal, mas eu fiquei com dor no coração, né, porque eu fiquei pensando que ali é uma calçada estreita e passa muito carro, e ela naquelas condições ela ia ser atropelada mais cedo ou mais tarde. E aí, irmãos, eu fiquei um pouco constrangida, né, de estar pegando a pomba, porque eu ia ter que pegar o Uber para ir para casa, então vocês imaginam o mico, né? Mas eu sabia que eu não ia ficar tranquila se eu não fizesse alguma coisa, nem que fosse para tirar ela ali daquele lugar, daquela situação, né? Colocar num lugar mais seguro, onde ela pudesse se recuperar. Daí, eu peguei e enrolei a pomba no casaco que eu tinha e fui desde do Uber mesmo. O meu irmão ficou rindo, né? Falou, você é doida? E assim, todo mundo fala essas coisas pra mim, mas tudo bem. Aí, gente, eu chegando em casa, eu moro num apartamento, eu peguei e coloquei a pombinha no jardim do prédio, num lugar mais seguro, mais quieto, né? E aí eu pensei que ali ela ia ficar protegida e eu achei que fosse só um mau jeito e que logo ela se recuperaria e voltaria a voar. Enfim, fiz o que normalmente eu faria, né? Daí voltei para minha casa, tal. Passou um tempo, eu desci para ver se tava tudo bem e ela ainda tava no mesmo lugar. Aí eu coloquei água, comida e tal. E aí chegou a noite, já era tarde, já tava escuro, e eu fiquei pensando, né, que algum animal poderia pegar, poderia comer ela, um gato, alguma coisa assim. E meu coração doeu e eu pensei, acho que eu vou lá buscar ela. Peguei e trouxe ela, coloquei ela na minha varanda, que eu tenho uma varandinha aqui no meu apartamento, é uma varandinha bem aconchegante, tem uma graminha artificial, tem umas plantas e tal. Coloquei ela ali, tem tela, né, para ela não voar para fora, e aí fechei a janela, deixei ela ali. Enfim, irmãos, aí eu fui, né, alimentando e tal. E o tempo foi passando e nada dela melhorar. Aos poucos ela foi definhando, percebi que ela não estava mais comendo. Daí fiquei sem saber o que fazer. Eu dei uma pesquisada na internet, num grupo de pássaros, e perguntei o que eu poderia fazer. E aí um rapaz falou pra mim para eu procurar um antibiótico de pássaros que tem em alguns pet shops e dar pra ela, que provavelmente ela ia melhorar. O antibiótico é baratinho, gente, é muito simples. E eu pensei, por que não, né? Daí nesse dia, né? Eu fui deixar minhas filhas na escola e eu saí procurando antibiótico. Só que assim, antibiótico de pássaro, gente, não vende em qualquer lugar, né? Tem que ser um pet shop especializado, etc. E eu saí andando debaixo de um calor escaldante. E aí no caminho, eu fui conversando com Deus, porque assim, tudo que acontece
tem um porquê, um significado. E eu fiquei me perguntando, né, por que dessa pomba ter cruzado o meu caminho e o que Deus queria me ensinar com isso. E eu perguntei várias vezes para Deus. E não só isso, mas também comecei a me questionar algumas coisas assim, né? Por que eu me importei, né? Por que eu fiz isso? Por que eu peguei a pomba? E assim, no caminho eu cruzei com muitos pombos. E eles são uma praga urbana, né, irmão? Você sabe que tem milhões deles. E eu fiquei me perguntando por quê? Por que eu tô gastando meu tempo procurando remédio para uma pomba? Por que eu não deixei ela lá? Por que eu não fui seguir em frente e viver minha vida? Por que eu tomei essa atitude? E eu fiquei me perguntando sobre isso. Daí, aí Deus começou a falar comigo, sabe, irmãos? Não assim com palavras, né? Mas trazendo um entendimento para mim. E é como se ele dissesse assim: ué, você também não é milhões? Não é uma entre milhões que existem? Quantos seres humanos existem na Terra, irmãos? E quantos já existiram desde a criação? Vocês já pararam para pensar nisso? São milhões de seres humanos. E eu não sou mais do que uma no meio de muitos, certo? Em relação a isso, não tem nenhuma diferença quanto às pombas. Não tem nada de especial em relação à quantidade, porque nós também somos uma praga urbana, certo? Mas o que me fez ter compaixão da pomba, no caso, não foi porque ela era uma ararinha azul rara da Amazônia, um papagaio, um periquito de raça, caro, nem nada disso. Foi justamente pelo fato de que ela não tinha valor. Eu sabia, irmãos, que se eu não fizesse nada, ninguém se importaria, certo? Quem liga para uma pomba acidentada? A maioria das pessoas não vão se importar, é só mais uma, certo? Tem milhares. E quem disse que pelo fato de ser mais uma ou de ser um bicho que tem muita quantidade, isso significa que tem pouco valor? Se fossem poucos animais, se tivessem extinção, então teria valor, né? E aí Deus começou a ministrar ali para mim, explicando o que é ter valor, né? A gente é humano e a gente vê valor muito nas coisas raras, né? E também nas coisas que valem dinheiro. Então, cada ser humano, ele quer ser especial, ele quer ser raro, ele quer ser único. E a gente luta para isso. E a gente faz isso em tudo, tanto em nós mesmos, quanto a gente projeta isso nos nossos animais de estimação, nos carros que a gente compra, nas coisas que a gente adquire. A gente sempre quer aquilo que é especial, que é único, que ninguém tem, ou que vale muito dinheiro, coisas desse tipo, né? Se a pomba, no caso, fosse um pássaro de raça raro, teria um monte de gente para ajudar, não é? Por que ninguém estava se importando? Porque não tinha valor, né? E a gente vê as coisas muito por esse ângulo distorcido. E não é assim que Deus enxerga. E Deus começou a ministrar no meu coração que o valor das coisas não estão dessa forma, não são dessa forma. E a compaixão que Ele tem por nós, irmãos, é justamente pelo fato da gente não ter valor, né? Ou pelo menos a gente não tinha antes dele se apaixonar por nós, antes dele nos conhecer. Não que Deus não nos conhecesse, vocês entenderam o que eu quis dizer. Quando nós estávamos perdidos no mundo, que a gente não conhecia Deus, nós éramos como mais um na multidão. A partir do momento que houve aquele encontro com Deus, nós deixamos de ser mais um e passamos a ser únicos, né? E aí Deus falou comigo: agora, qual o valor que essa pomba tem para você? E aí eu fiquei pensando, não era mais uma pomba no meio de um monte. Era aquela pomba que eu resgatei, que eu tava cuidando, as minhas filhas deram até um nome, e a gente começou a tratar dela. Já não era mais uma pombinha qualquer, era aquela pombinha que eu tava cuidando. Então, assim, da mesma maneira, irmãos, acontece conosco, né? Deus nos resgata e Ele não só nos resgatou pela compaixão dele, mas como ele deu a vida dele por nós. Então, não foi um amor pequeno. E ele deu a vida pelo quê?
um super profeta, por uma pessoa super justa, que não tem pecados, um santo. Não, ele deu a vida por pecadores, né? Por pessoas impuras, por pessoas comuns como eu e você. E assim, depois que eu trouxe a pomba para casa, ela tinha piolho, ela tinha vários parasitas, que é a mesma coisa que simboliza nossos pecados, né, irmãos? A gente vem sujo, a gente não vem limpo. Deus é que nos limpa, ele nos purifica, né? Através do sangue dele, do amor dele. Mas na palavra está escrito que ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então o amor dele se manifesta primeiro, certo? A gente se achega a ele e tal, mas ele que nos ama, ele que nos purifica, que cuida da gente. E aí sim, é claro que a gente vai amar, porque a gente se sente amado. Então é uma coisa recíproca, mas parte dele, certo? Porque a gente não consegue, irmãos, ser puro, ser santo através da nossa força, do nosso braço. É impossível para nós. Assim como a pombinha, ela não poderia consertar a asa dela sozinha, ela não poderia tomar uns antibióticos sozinha. Se não tivesse alguém que tivesse compaixão, que tivesse tomado alguma atitude por ela, ela estaria morta lá, certo? Então, é a mesma coisa nós com Deus. Qualquer um que olha para o ser humano e fala, é um verme, não tem valor, tá sujo, imundo. Mas Deus, ele se compadeceu justamente disso. Né? Ele viu que a gente era como pequenas crianças desesperadas, órfãos, sem pai, chorando e sem poder se ajudar, né? Sem poder fazer nada. Então ele teve essa compaixão. E a compaixão está justamente na nossa falta de, vamos assim dizer, que a gente não tem valor mesmo, a gente não tem nada para oferecer para Deus. Né? A gente não tem nada para dar em troca para Ele, a não ser o nosso louvor, a nossa adoração, claro. Mas a gente não tem nada a oferecer, certo? Então é isso, irmãos. É assim que Deus nos enxerga, é assim que Ele nos ama. E Deus usou essa situação dessa pequena pomba para mostrar o amor dele. Ele me explicou, tá vendo? Não adianta você dar murro em ponta de faca para tentar me agradar, né? Para tentar ser perfeita, para aí eu te amar, certo? Porque na verdade eu te amei primeiro, né? Essa mensagem não era só para mim, era para todos nós, mas muitas vezes a gente faz isso, irmãos. A gente se esforça muito, né? Porque a gente quer ser digno de Deus, né? Você quer ser puro, quer ser santo, quer o amor de Deus e quer oferecer algo em troca, lógico, é natural, mas a gente não pode. Porque nós não temos nada, humanamente falando, nós não temos nenhuma virtude que a gente possa trazer para Deus que seja digno dele, né? Eu lembro, irmãos, contando aí mais um pequeno testemunho, que eu encontrei um rapaz, um dia desses, num grupo de WhatsApp, e ele era de um grupo aí de um curso que eu estava fazendo, cristão, que tinham vários irmãos que eu não conheço, né, de vários lugares, de várias cidades. E aí ele fez um desabafo ali no grupo, e explicando que ele estava passando por lutas por causa de pecado. E ali ele explicava um pouco os problemas dos pecados dele, eram graves, e ele falava que ele não conseguia sair daquela situação, que ele já tinha tentado de tudo e tal. E a reação dos irmãos não foi uma reação legal. As pessoas atiraram pedras nele, né? Dizendo que ele era um pecador, que ele precisava se arrepender, que ele merecia ir pro inferno, ou coisas desse tipo. Mas, se você for parar para pensar, para a pessoa estar ali se humilhando, contando os pecados dela publicamente, é porque a pessoa está desesperada. É porque ele realmente já tentou de tudo, né? E atirar pedras na pessoa e acusar ela dos seus pecados não é uma coisa que vai ajudar em nada. Ninguém explicou para ele como é que ele faria para conseguir vencer isso. Simplesmente afundavam mais o rapaz. E aí eu chamei ele no particular, né, no grupo, nem conhecia nada, chamei ele no particular e falei, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você, você não vai conseguir vencer isso pela força do seu braço, você precisa de ajuda de Deus, né, não fuja dele, peça ajuda pra ele que ele vai te ajudar. E eu perguntei pra ele se ele era batizado no Espírito Santo.
E ele falou que não, e eu falei assim, irmão, você precisa do Espírito Santo. E ele falou, mas como? Nas minhas condições eu não sou digno, né? O Espírito Santo é santo e olha, eu tô em pecado, olha, não funciona isso. Eu falei, irmão, você não tá entendendo como que as coisas funcionam. Você não precisa, você não vai ser santo para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai te tornar santo. Na Bíblia fala que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas e ele veio justamente para te ajudar nisso. Ele é que vai te dar a força. Enquanto você estiver tentando vencer isso pela sua própria força, você não vai conseguir. Porque se fosse possível, irmãos, Jesus não precisava ter morrido na cruz, né? O ser humano poderia ser santo por força própria, para que adianta? Certo? Então não precisava, teria sido um sacrifício em vão. Mas Jesus teve que vir e pagar os nossos pecados e trazer o Espírito Santo para que a gente conseguisse alcançar, porque sem isso a gente não consegue. E eu expliquei para o irmão que era mais ou menos como você pegar uma panela de pressão, tampar todos os buracos e tentar segurar a pressão, né? Isso que a pessoa faz. Ai, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, eu vou conseguir, só que tá fazendo isso pela força dele mesmo, pela força da própria mente, tentando controlar a carne, como se a carne pudesse ser controlada dessa maneira. E aí a pessoa consegue até um certo ponto até que explode. E aí quando explode, a pessoa cai e aí vira um círculo vicioso. Então, não adianta. Não é assim que a coisa funciona. Eu expliquei para ele, falei, irmão, você precisa se achegar a Deus, sabe? Entender que Deus te ama, que Ele tem a graça dele, que Ele entende as suas fraquezas, porque Ele já passou por isso também, Ele já esteve no mundo, e Ele sabe que não é fácil, né? Não quer dizer que Ele aprova o seu pecado, claro, mas Ele entende a sua dificuldade e Ele vai te ajudar nisso. Quanto mais você cair, mais dificuldade você tiver, mais você se achega a Ele, né? E aí ele me dizia assim, não, mas é difícil porque, assim, uma parte de mim quer pecar e a outra não. E isso é super normal, irmãos, porque existe uma guerra dentro da gente que acontece nesse momento. E essa guerra é entre a nossa mente e o nosso corpo. A Bíblia fala que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. O espírito, no caso que ele está se referindo, é a nossa mente, o nosso entendimento. Então, o que acontece? A nossa mente entende racionalmente que aquilo não agrada a Deus, que aquilo não faz bem, que você não deveria, mas a sua carne, ela tá forte e ela não vai aceitar isso, ela vai querer as coisas que são do agrado dela, como se fosse uma pessoa. E vai entrar ali uma guerra espiritual, em que um vai batalhar contra o outro, e nessa guerra sempre a carne vence. Se não tiver uma interferência divina, não tem como. E aí, o que o Espírito Santo faz? Ele nos ajuda nessa batalha, ele enfraquece a nossa carne, de forma que a carne perde a força, né? E aí você começa a ter prazer nas coisas de Deus, você muda a sua direção, o seu foco. Mas isso não acontece de uma forma assim, por força da mente humana. Isso vai acontecer através do poder de Deus, né? E eu expliquei tudo isso pra ele, irmãos, e assim, ninguém nunca tinha explicado isso pra ele. Até agora ele só tinha levado pedrada, sabe? E ele entendeu o conceito, sabe? E eu espero que isso tenha ajudado ele. Acabei não tendo mais contato com ele, não coincidiu de eu saber o que deu, mas eu creio que Deus me usou e eu sempre que eu lembro eu oro por ele, para que Deus ajude ele, né? Porque não é fácil, irmãos. Já não basta a gente estar passando por uma luta, ainda vem jogar pedra na gente. Então, assim, irmãos, voltando para a história da pombinha, né? Deus não espera que a gente seja super-homem, que a gente seja super-poderoso, que a gente consiga ser santo. Deus nos ama justamente pela nossa situação de vulnerabilidade, de humilhação. Ele tem compaixão de nós. E naquele momento eu senti o que Deus sente, sabe? Aquela dor de ver um ser sofrendo, de um ser tão inocente sofrendo, porque na verdade, irmãos, nós não temos culpa de tudo isso, sabe? A gente não tem culpa que Adão pecou, certo? O pecado passou para nós através da descendência dele, mas a gente não tem culpa disso, é uma coisa involuntária, uma coisa que nasce conosco
e que às vezes foge do controle, às vezes é mais forte que a pessoa. Não temos culpa que Adão pecou, mas ainda assim estamos em pecado, certo? E é por isso que Deus tem tanta compaixão de nós. Deus se compadece disso, porque isso não é justo, né? E Deus é um Deus justo, então ele veio para fazer justiça e para nos ajudar, né? Afinal, quem fez o homem cair foi Satanás. Não era vontade de Deus. E é isso, irmãos. E aí, só para finalizar, a minha pombinha já voou, tá? Eu cuidei dela direitinho, dei os antibióticos e tudo, ela se recuperou. A palavra de Deus fala que Deus, ele cuida também dos pássaros, dos lírios dos campos e principalmente de nós, claro. Mas ele também se importa com os animais, porque é a criação dele. E Deus é cheio de amor para dar e para todos, né? Então é isso, irmãos. Espero que esse áudio sirva de testemunho para vocês, que edifique a fé de vocês. E é isso. Pretendo colocar mais outros vídeos com testemunhos também, que acho que vai ajudar. E até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.